Opa! Bom, há 1000 anos atrás aconteceu a Grande Guerra dos Demônios e um dia, de repente, cantores cruzaram a linha de frente para atacar humanos e os humanos lutavam por sua sobrevivência e uma guerra sem fim e exaustiva continuou e o terreno era manchado de sangue e diante da ordem crescente de besta, os humanos foram gradualmente subjugados. Então, um mágico apareceu. O mágico montou em um dragão negro através do campo de batalha, vencendo as bestas e sua presença impressionante fez os animais tremerem de medo, e os humanos o saudaram como seu herói. Mas o mágico encontrou uma morte enigmática no clímax da Grande Guerra dos Demônios, e o escolhido, aquele obsessivo por força, aquele que resiste à sedução da corrupção, eu estava esperando por ele. Nos dias atuais, duas pessoas estão vendo uma luta ao vivo, e um narrador de Senhoras e Senhores, e saudação ao evento principal de hoje, a 17ª defesa de título do campeão mundial, e ele diz que vai começar em breve. Então ele diz que o desafiador, no canto azul, Patrick, e a plateia começa a vaiar, e o homem diz que mate-o, e o narrador diz que o próximo, 37 lutas, 37 vitórias e todas nocaute, o campeão mundial com 100% de vitória, Kim Ji-ho, e o narrador pergunta como será a partida de hoje, e que percebendo que Kim não tem usado as pernas nas lutas recentes, houve uma entrevista com Patrick prevendo uma lesão na perna, e talvez ele planeje atacar essa fraqueza hoje, afinal, Kim tem mais de 40 anos, e se a lesão na perna for real, um novo campeão pode nascer hoje, e no momento em que ele diz isso, o jogo começa, e Patrick pensa que presença impressionante e que é verdadeiramente um campeão, mas se ele for para as pernas, e Patrick já vai para cima, e o narrador diz que Patrick está indo enfrentar o campeão, e Patrick pensa que sair com uma perna machucada contra ele, e que é arrogante, e que ele vai garantir que ele nunca mais use aquela perna, e Patrick pensa que pegou ele, e o narrador diz que para baixo, e sangue e a proteção bucal de alguém sai voando, e o narrador diz que esse é o chute girando para trás perfeito de Kim, e Patrick está no chão, e o narrador diz que ele não consegue se levantar, e que um nocaute chocante no primeiro round, e Kim pergunta se ele entende, e é por isso que ele não usa as pernas. Em outro lugar, vemos Kim terminar de trocar de roupa, e ele fecha o armário dele, e um homem chama por ele e pergunta aonde ele está indo agora, e se ele não deveria estar dando uma entrevista coletiva, e Kim diz para ele lidar com isso ele mesmo, e o homem chama ele de novo, e diz que não importa o que Kim tenha que fazer hoje, e que os fãs dele, e quantos, e Kim o corta, e diz para ele que tenha cuidado e o avise quando a próxima partida for marcada, e o homem diz que tudo bem então, e que é para Kim pegar um carro, e que o clima lá fora está terrível, e Kim diz que perfeito, e como o trânsito vai estar engarrafado, ele vai simplesmente correr, e o homem fica espantado, e Kim sai dali, e o homem vai até a porta e grita chamando Kim de pequeno bastardo, e que são 30 km dali até a casa dele, e vários entrevistadores dizem que o treinador, e um deles pergunta aonde está o Kim agora, e uma entrevistadora pede para ele compartilhar as ideias dele sobre a partida de hoje, e o treinador pensa que o bastardo do Kim e que ele já caiu, e os entrevistadores continuam perguntando, e quando ele vai dar uma entrevista coletiva, e se o boato sobre a lesão na perna de Kim foi uma fake news planejada, e o treinador pensa que certo, e que ele pode pelo menos entender a mentalidade de Kim. E abaixo, na luta de estreia, Kim sinaliza o início da carreira dele com um nocaute, e Kim mais uma vez, ele termina a luta com um nocaute, e mais uma vez, uma vitória para Kim, e ele pensa que sente muito por Kim, mas até o dia em que ele se aposentar, não haverá outro oponente que realmente poderá o emocionar. E o treinador pergunta se uma lesão na perna, e se os entrevistadores realmente acreditam em tal rumor, e Kim afirma que foi ele que causou a penalidade para si mesmo, e o treinador pergunta se eles entendem. Já no prédio de Kim, ele chega todo ensopado, e ele pega o elevador até o 34º andar, e quando ele sai do elevador, ele diz que falou para ele não bloquear a entrada, então ele entra no apartamento dele, e o apartamento de Kim é todo elegante e chique, e ele começa a secar a cabeça, e após isso, ele diz que agora então, e ele vai até o PC dele e se senta na cadeira e diz que ele vai começar, e ele abre um jogo chamado O Último Salvador, e Kim diz que é um jogo de console para PC, um jogo tão brutalmente difícil que até jogadores coreanos desistiram, mas Kim jogou todos os dias nos últimos 10 anos, sem perder um dia, e em constante treinamento e aprimoramento implacável, com o objetivo de lutar contra oponentes ainda mais fortes, embora aquele impulso já tivesse desaparecido há muito tempo na realidade. Kim pergunta se talvez ele ainda não possa vencer hoje, mas ali ele pode sentir aquela emoção mais uma vez, o espírito de um desafiador.
e Kim está enfrentando o Rei Demônio Izar, e Izar diz para ele ir, e chama Kim de bastardo. Enquanto isso, na vida real, está acontecendo uma tempestade enorme na cidade de Kim, a ponto de ter vários relâmpagos no céu, e Kim até escuta os barulhos dos trovão, e ele se descuida no jogo, e fica quase sem vida, e ele se pergunta o que, e que nesse ritmo ele vai ser destruído, e ele diz que não, e fala para o personagem dele colocar um pouco de força naquilo, e ele diz a Izar e se ele não conseguir esquivar daquilo, e ele chama Izar de desgraçado, e ambos os ataques um do outro se chocam, e que enquanto encara Izar, ele se pergunta por que o padrão de Izar é tão simples hoje, e por que o ataque dele está acertando tão perfeitamente. Então uma aura azul começa a emanar do personagem de Kim, e ele desfere um enorme ataque, e aquela aura se torna uma figura de um leão poderoso, que corta o Izar em vários cortes, e Kim diz que pensa que um desafio que começou pela vontade de vencer, e que no entanto, uma reviravolta irônica onde o medo da vitória toma conta, e ele diz para o Rei Demônio se animar, e que ele pode fazer isso, e com palavras de encorajamento e uma exibição deslumbrante de técnica, então finalmente com um enorme ataque, Kim destrói o Rei Demônio Izar, e o jogo abre uma janela onde parabeniza Kim, e que o Rei Demônio Izar foi derrotado, e o jogo agradece a Kim por jogar o último salvador, e após isso Kim fecha os olhos, e pensa que se tornou o campeão de 2 mundos, então irritado ele joga o mouse dele no monitor, que acaba quebrando, e ele diz que droga, e ele se pergunta contra quem ele deve lutar em seguida, e que talvez ele enfrente o Urso Bravo, e ele diz que droga, e nesse instante um enorme raio se forma próximo do prédio dele, e ele vendo aquele enorme clarão, ele se pergunta o que, e aquele enorme raio acerta em cheio o prédio de Kim. E Kim pensa que está tão tonto e que o corpo dele inteiro está queimando. E Kim escuta alguém chamando o número 218 e Kim se pergunta quando foi que ele saiu e ele começa a abrir os olhos e uma pessoa diz que avançar e que todos vão sair junto e uma pessoa toca no ombro de Kim e chama ele de 218 e o garoto ali diz que está o chamando desde antes e ele pergunta o que Kim está fazendo ali e que não há tempo para isso e que eles têm que sair imediatamente e Kim pergunta quem ele é. E Kim se pergunta se número 172 e onde é aquilo, e Kim nota vários prisioneiros correndo na chuva para escapar, e ele nota uma bandeira, e ele se pergunta onde ele já tinha visto aquele símbolo antes, e o 172 diz para ele se controlar, e pergunta se Kim quer apodrecer ali pelo resto da vida dele, e que dizem que hoje pode ser a última chance deles, a última oportunidade de escapar do repugnante Carrion, e Kim pergunta o que, e ele pensa se aquilo é chamado de Carrion. E ele se pergunta se aquilo é Carrion, e o 172 diz que não há tempo a perder, e que é para Kim se mover rapidamente, e Kim pensa que é inacreditável, e se ele está sonhando, então todos os presos começam a fazer 6 fileiras puxando corda para derrubar o portão, e eles gritam para puxar, e que quase lá, e Kim pensa que não, e que aquela sensação, e que definitivamente não é um sonho, e ele se pergunta se então, se será que ele foi sugado para o jogo que ele estava jogando, e o 172, enquanto segura a mão dele, diz para ele correr rapidamente, e Kim se pergunta se mesmo como um prisioneiro, e que cada detalhe está cheio de perguntas, mas primeiro ele tem que sair dali. Então ele diz que espere 1 minuto, e o 172 chama ele de lunático, e diz para ele parar com aquilo, e Kim pergunta se aquilo não parece estranho, e ele diz que se ali for realmente Carrion, não deveria ser assim, e que é muito desleixado, e o 172 diz que aquilo é porque o chefe Clark não está ali, e Kim pergunta se o chefe Clark, e o 172 diz que certo, e que ele saiu com pressa mais cedo, e então agora é a chance deles, e Kim o pega pela gola e o 172 diz para ele se recompor e sair, só que Kim começa a arrastar ele para o lado contrário, e o garoto começa a gritar, e questiona o que Kim está fazendo, e ele chama Kim de lunático, e Kim pensa que certo, e que se for esse o caso, então aquela situação faz sentido, mas o instinto de campeão dele está dizendo que eles nunca devem cruzar aquela porta, e o 172 se levanta e diz para Kim deixar aquilo de lado, e os prisioneiros falam que a porta está se abrindo e que agora eles estão todos livres e todos os prisioneiros começam a fugir dali e o 172 diz que não e que o deixe ir e que ele tem que sair também e todos os prisioneiros ficam felizes de terem escapado e enquanto eles correm felizes, alguém é acertado ali e o braço de um dos prisioneiros é cortado e todos dizem chefe Clark e Clark todo sorridente chama todos os prisioneiros de bastardo e diz para matar todos os prisioneiros e o 172 pergunta se chefe Clark e por que aquele cara está ali, e Kim pergunta se ele não vê, e que é uma armadilha, e Kim manda ele calar a boca e correr já, e todos os prisioneiros começam a correr de volta para dentro da prisão, e todos os guardas começam a eliminar eles.
Então naquele dia, vários e vários prisioneiros foram eliminados, e enquanto o chefe Clark anda no meio daqueles corpos, ele diz para colocar agora os caras restantes na fila, e os guardas dizem sim, chefe, e eles mandam todos se alinharem, ficarem em pé e não se mover. E enquanto o 172 olha para um cara eliminado na frente dele, ele começa a se segurar para não golfar ali, só que ele não consegue e golfa tudo ali, e um guarda se irrita e já pega ele pelos cabelos e dá uma joelhada nele, e fala que o disse para não se mover, e ele diz que a partir de agora, qualquer um que se mova é só atirar, e Kim pensa que eles não são páreos nem para uma criança, e que não seria surpreendente se outro massacre acontecesse a qualquer momento, e que se isso acontecer, ele não terá escolha a não ser lutar também. E o chefe Clark vai na frente de Kim e fala que ele teve sorte e que não, e que espere, e pergunta se Kim não teve coragem de correr, e Kim pensa que chefe Clark, e Clark diz que eles mágicos não passaram de covardes, e um guarda diz que só o pensamento deles serem rivais dos mágicos é humilhante, e Clark diz a Kim que ele vai se arrepender de não morrer hoje, e naquele mundo o nome de Kim é Arahan, e Clark diz para Arahan esperar por isso, e Kim se pergunta se ele é chamado de Arahan ali. Depois de uma semana no acampamento, Kim joga uma pedra, e a única rotina ali é estar empilhando torres de pedras, uma tarefa sem sentido, projetada apenas para atormentar os prisioneiros, e Kim diz que depois de morar ali por vários dias, ele aprendeu algumas coisas sobre o corpo dele, e que primeiro, mesmo que se ele for frágil, ele pode ser completamente fraco, e que ele está completamente fadigado só de mover uma única pedra assim, e que ele está com quase 15 anos de idade, e então o uso de magia, e que ele tentou secretamente uma noite, mas ele não teve nenhum resultado, e ele em pensamento diz que é estranho, e se pergunta se Arahan não consegue usar magia, e que a família de Arahan é conhecida por produzir os melhores mágicos, e não faz sentido que ele não sabe usar magia, e Kim se pergunta se então é por isso que ele foi abandonado ali, e que bem, a família de Arahan tem muito para guardar, e um guarda diz para Kim mover a torre de pedra para o outro lado, e ele pergunta o porquê Kim está enrolando com aquilo, e que é para se apressar, e o porquê que ele não está se movendo, e Kim pensa que por falar nisso, ele se pergunta quando será que aquilo vai acabar, e na frente dele tem um sistema dizendo que a sincronização está em andamento, e está entupindo com muitos dados, e o progresso está em 78%. Já no refeitório, Kim pensa que desde que ele chegou ali, ele tem feito exercício regularmente, mas é tudo por causa da comida, e o 172 pergunta se o número 218 está pulando o café da manhã de novo, e Kim diz que é ele ali, e Kim dá o pão dele, e diz para o garoto comer, e o 172 diz que é incrível, e Kim pensa que enquanto todos os outros presos estão ocupados ou evitando, aquele cara é realmente algo especial, e Kim pensa que a linha final do Mago Arahan, e que é um rumor sobre os olhos vermelhos de Arahan, e dizem que os olhos vermelhos são uma maldição obtida por matar muitas pessoas, e dizem que se a pessoa encontrar aqueles olhos, ela garante que morra, e Kim pensa que eles têm idade semelhante, e até dividem a mesma cela, então parece que eles tinham relações amigáveis antes dele possuir aquele corpo, mesmo que ele não se lembre, e ele se pergunta por que uma criança tão jovem está no centro de detenção de Carrion, e o 172 diz que certo, e que Kim tem que ter cuidado naquele dia, e Kim pergunta o que o faz dizer aquilo, e o garoto responde que ultimamente por causa de Kim, a carga de trabalho aumentou e os outros prisioneiros estão todos se acotovelando, e talvez Kim possa ir com calma. E Kim pensa que não é de se admirar que cada prisioneiro que passa por ali pareça tão cheio de vida hoje em dia, e o garoto diz para Kim ter atenção especialmente para o número 589, e que ele sabe, o prisioneiro líder, e que dizem que aquele cara é bem famoso na arena, e ele entrou matando pessoas, e Kim pergunta se então não seria perigoso para o garoto ficar com ele, e o garoto diz que mesmo assim, e que depois que ele começou a gostar dele, ele não pode simplesmente ignorar aquilo, e Kim diz que certo, e tudo bem, mas ele está no caminho, então saia dali, e o garoto pergunta o que, e o que ele está falando de repente, e rapidamente vários presos vão até Kim, e ele diz que aquilo que o garoto estava preocupado está prestes a acontecer, e o garoto fica todo espantado, e o prisioneiro líder, o 589, está ali, junto dos seus capanga, e ele chama por Arahan, e que eles dizem que a razão pela qual a carga de trabalho está aumentando ultimamente é por causa dele, e Kim pergunta se é assim mesmo, e rapidamente o 589 tenta acertar um soco em Kim, e Kim diz que se for esse o caso, ele acha que vai usar isso como treino dele, e o 589 dá um socão em Kim, e o garoto loiro grita por Kim, só que Kim pega o 589 pelas golas, e o 589 fica sem entender o que está acontecendo, e Kim tenta dar uma joelhada no 589, e Kim segura a cabeça do 589, e acerta uma joelhada em cheio nele, e o garoto loiro fica sem entender como aquilo é possível, e os capangas
capanga grita chamando pelo chefe. Depois da joelhada, o 589 chama pelo Kim e pergunta o que ele está fazendo. E Kim, em pensamento, se pergunta se nenhum dos ataques dele está funcionando e o quão fraco ele é. E o 589 pega o Kim com uma mão e o prepara para o arremessar. Então ele joga Kim com tudo na parede e o garoto loiro chama pelo número 218 e o 589 pergunta para onde foi aquele rato miserável e que ele está morto por hoje. Só que nessa hora a janela aparece e ela notifica Kim sobre a sincronização do progresso e que a sincronização está completa, e Kim esboça um sorriso com essa notícia. Então uma energia azul começa a emanar de Kim e ele começa a se levantar e tanto o braço dele e a perna dele ganham força e uma rajada de vento é feita ali pela energia. Então ele dissipa aquela energia e os dedos dele começam a regenerar e Kim se sente leve depois disso e ele já faz pose de luta e diz para o 589 voltar para dentro e o 589 começa a rir e diz que para alguém mesmo que foi abandonado pelo próprio clã e ele pergunta o que é que o jovem mestre deles é tão convencido e Kim diz para ele ficar quieto e entrar ali rápido e pergunta se ele está assustado e o 589 pergunta se ele vai ir e que ele vai o matar, assim como ele deseja, e Kim prepara um chute e na hora que o 589 se aproxima, Kim o chuta, só que ele pega a perna de Kim e o 589 ri e diz que aquele ratinho saberá o lugar dele e rapidamente Kim acerta um outro chute no pescoço dele e o 589 não entende o que está acontecendo e enquanto ele vai um pouco para trás, Kim já cai no chão e prepara outro chute e antes do 589 entender o que está acontecendo ali, ele toma mais um chute em cheio no queixo que o faz sangrar e rapidamente Kim já prepara mais outro chute e o 589 até tenta segurar a perna de Kim, só que ele começa a dar uma sequência de chute na cara dele e após o chute o 589 cai no chão e ele fica desmaiado ali e Kim diz que é por isso que ele tentou não usar as pernas dele e todos os capangas do 589 diz o que eles estão fazendo e que mate aquele bastardo e ele diz para Kim se preparar e que eles vão fazê-lo morrer em agonia de dor e enquanto os capanga corre até Kim, ele caminha até o 589 e sobe em cima dele e diz para os capanga não se moverem e todos eles param e Kim diz que se eles chegarem mais perto, ele vai fazê-lo implorar por comida pelo resto da vida e que se eles não gostarem daquilo é para trazer o diretor até ali e todos ficam em silêncio e depois perguntam o que e Kim pergunta se aquilo é uma piada e pergunta se eles não acreditam e que ele vai arrancar um braço para eles e um dos capanga diz que tudo bem e que ele vai trazê-lo e o 589 chama o Kim de pequeno vândalo e que ele não vai deixar ele escapar da próxima vez e Kim pensa que é isso o que ele tem para dizer e os capanga dizem para o chefe se controlar. Já na cela, o garoto loiro pergunta quanto que Kim aprendeu aquilo, e que aquilo é realmente incrível, mas ele questiona se Kim sempre foi alto, e que ele achava que eles tinham mais ou menos a mesma altura, e Kim se senta e diz que o garoto também está mais alto, e que continue levantando aquelas pedras, e o garoto pergunta se Kim realmente acha que levantar a pedra vai o deixar mais alto, e Kim pensa que acha que aquela sincronização transformou a estatística da vida real em estatística do jogo afinal, e mesmo assim, comparado ao corpo real dele, ainda é como de uma criança e ele pensa que não e que a coisa mais importante agora é a tela de estatística real e o nome completo de Kim ali é Zed Arahan e a classe dele é mágico e as características dele é imunidade a veneno de nível S, duelista imortal de nível S, desafiante tenaz de nível S, alma nobre do campeão de nível S e bênção do arquimago de nível S. Já nas estatísticas dele, ele tem uma penalidade pelo crescimento atrofiado que reduz em metade a maioria das estatísticas dele. A força dele está em 100, agilidade está em 100, resistência está em 100 e ambas estão com menos 50 pontos. Já a percepção está em 100 e o poder de mana é 0 e Kim diz que estava morrendo de esperar para ver aquilo e enquanto ele analisa tudo, ele nota que a mana dele é 0 e ele pensa que espere e se pergunta se aquilo está certo e que 0 de mana e que caramba e que ele deveria ser um mágico e ele é Arahan, mas como na Terra ele está com 0 e como eles podem mudar a estatística tão ruim e depois de transferir a consciência dele e Kim começa a rir e o garoto loiro pergunta o que diabo ele está fazendo. Depois de um tempo, Kim está deitado e ele pensa que droga e que ele não pode acreditar que existe um personagem tão ruim e que parece que ele foi descartado pelo clã Banpunira e ele pensa que bem e que aquilo não é surpreendente para Arahan e Kim pensa que primeiro ele precisa se acalmar e verificar aquilo com cuidado e que pelo menos é uma sorte que a força, agilidade, resistência e percepção estejam todos no máximo em 100 e
e mesmo que haja uma penalidade de crescimento atrasado, não há como o corpo feito somente de ossos fazer uso eficaz de uma estatística de 100, e que a penalidade pode ser superada com treinamento físico. No entanto, a dieta dele é terrivelmente deficiente afinal, e Kim se pergunta se existe tantas características que ele nunca viu, e todos eles são de rank S, e que o que ele conhece são os que ele ganhou através de jogabilidade como imunidade a veneno e duelista imortal, e que se a mana dele não fosse zero, ele seria um personagem OP absoluto, e enquanto Krillin é a benção do Arquimago S, ele pensa que aquilo não é só para mostrar, e ele pensa que bem, e que ele acha que vai aprender sobre o resto com o tempo, afinal existem formas de corrigir o problema de mana. Nessa hora, um guarda diz que a partir de agora, todos aqueles para os quais ele chamar é para sair, e Kim fica sem entender o que era aquilo, e o 172 suspira e diz que eles estão saindo de novo, e o guarda chama o número 114, 456, 891 e o 2918 e diz para eles saírem, e um som de sino toca, então esses presos caminham pelo corredor, e Kim pergunta quem diabos são aquelas pessoas, e o 172 diz que eles são os presos no corredor da morte saindo para a última refeição, e Kim pergunta se a última refeição, e o 172 responde que sim, e que eles deixam a pessoa comer o que quiser antes de morrer, e Kim pensa que vê, e que é isso, e Kim diz a propósito e pergunta qual o nome do 172, e o 172 se pergunta o nome dele, e diz que agora ele pensou nisso, e que ele só chamava o Kim pelo número dele, e ele diz que é Ryu, e que pessoas da rua não tem clã, e Ryu pergunta qual o nome de Kim então, e Kim responde que ele é Zed Arahan, e Kim pergunta se Ryu quer sair dali, e Ryu pergunta o que, e o que ele quer dizer, e Ryu diz que não está planejando ficar ali por muito tempo, e que ele tem os motivos para sair, e Kim pergunta se é sério, e se então se ele já pensou em como escapar, e Ryu diz que a única saída é pelo portão da frente, e que o guarda tem a chave, e Kim pergunta se então aquilo significa que eles têm que derrubar o guarda para pegar a chave, e Ryu pergunta se ele está louco, e que o guarda pode estar aposentado, mas ele é um cavaleiro de 5 círculos, e Kim pensa que o diretor Clark, e que ele é um exemplo de um cavaleiro cheio de ódio pelos mágicos, e que no universo do Último Salvador, cavaleiros e mágicos desprezam uns aos outros, e Kim pensa que um cavaleiro aposentado dos 5 círculos, e que ele se perguntaria se ele consegue ganhar contra Clark agora, e Kim diz que é outra maneira, e que é simplesmente roubar dele, e Ryu pergunta se roubar, e Ryu pergunta se ele não sabe daquilo, ou sabe, e que as pessoas da rua aprendem a furtar carteirinha antes de aprenderem boas maneiras, mas sempre há muitos olhos ao redor do diretor, então raramente há uma chance, e Kim se perde nos pensamentos, e Ryu até acena a mão na frente dele, e Kim dá um sorriso, e diz que então é assim que é, e ele pensa que está começando a ter uma ideia de como eles podem escapar dali. Em outra hora, um guarda diz que o trabalho começa agora, e que sob as ordens do diretor, a partir de hoje eles aumentarão ainda mais a carga de trabalho, e ele diz para o pessoal não andarem, e que corram, e todos os prisioneiros perguntam o que, e um deles fala para ir com calma, e questiona quantas vezes eles têm que fazer aquilo, e outro preso diz para manter a carga de trabalho administrável, e que o guarda irá, e o guarda o corta, e pergunta se ele está se rebeliando contra as ordens do diretor agora, e o prisioneiro diz que aqueles caras, e que sério, e que se eles ficassem parados, e nessa hora uma lâmina vai até o pescoço dele, e ele pergunta o que, e o guarda diz que ele estava apenas repassando as ordens do diretor, e que se ele tiver algum problema, é para ele conversar com o diretor, e o prisioneiro diz que diabos, e pergunta se aquilo não está indo longe demais, e qual é o motivo de tudo aquilo, e o guarda olha de canto, enquanto questiona a razão, e ele olhou para Kim, e pergunta aos prisioneiros se eles ainda não sabem de quem é a culpa, e todos os prisioneiros olham para Kim, e o guarda dá uma tossida para chamar a atenção de volta, e ele diz que precisa sair para fumar rápido, e ele fez isso só para os prisioneiros entrarem em conflito com Kim, e Ryu diz para Kim que aquele humor é simplesmente, e Kim o corta e diz para ele ficar longe dele, e Kim pensa que aquele bastardo do Clark, e que ele está incitando abertamente uma revolta, já que ele não consegue fazer aquilo sozinho, e Kim se pergunta se Clark está tentando usar os prisioneiros para o matar, e Kim pensa que aquele chamado Cavaleiro Honorável, e que todas as pessoas fazendo tais acontecimentos, e Ryu sai de perto de Kim, e Ryu pensa que daquela vez até os guardas estão participando, e que ele não vai deixar passar como ontem, e que ele não pode deixar Kim morrer, e um dos prisioneiros diz que ele tem que matar aquele bastardo, e outro diz que caso contrário, eles estarão praticamente mortos, e Kim diz que ele entende de onde eles vêm, e que é simplesmente uma situação inevitável, e um prisioneiro diz que mesmo agora, ele ainda está dando ares sobre Arahan, e outro prisioneiro diz para matá-lo agora, e outro diz que tipo de um Bampunite, e Kim acerta uma joelhada em cheio na
cara de um, e todos ficam olhando aquilo, e Kim diz que ele também não pode simplesmente se deixar morrer, e um prisioneiro diz que ele perdeu o controle, e Kim diz que ele estava precisando de um lugar para desabafar a raiva dele de qualquer forma, e que então tudo bem, e outro prisioneiro diz que aquele bastardo louco enlouqueceu pensando que ia morrer, e outro diz que vai matar ele agora mesmo, e Kim já prepara os punhos, e um prisioneiro diz para eles irem com tudo de uma vez. E todos os prisioneiros pulam para cima de Kim, e Kim já dá um golpe em um deles, e pensa que uma vez ele sonhou com aquilo no octógono, e que ele queria que eles parassem de atacar um por um, e entrassem com tudo de uma vez, e que enquanto sai batendo nos prisioneiros, diz para eles que quer dizer para eles irem com tudo e atacar agressivamente, e Kim rapidamente nota algo, e ele desvia de um golpe por trás, e rapidamente ele dá uma cotovelada no queixo de um prisioneiro, e Kim sai batendo em todos os prisioneiros de forma implacável, e Ryu nota Kim derrotando todos os prisioneiros, e Ryu se pergunta o que diabo ele está olhando agora, e um prisioneiro chama por Ryu e diz para ele ir ali por um minuto, e Ryu fica sem entender, e Kim continua amassando os prisioneiros, e eles perguntam o que diabo Kim está fazendo, e outro prisioneiro diz para eles continuarem indo com tudo de uma vez, e Kim acerta um soco no rosto de outro prisioneiro, e Kim pensa que é isso, aquela exaltação quando ele desvia de um ataque, aquela emoção quando ele acerta um golpe sólido, e Kim pensa que sim, e que ele é viciado naquela adrenalina, e é por isso que ele começou nas artes marciais, e Kim pensa que mais, e Kim começa a rir com aquilo tudo, e um preso faz barulho atrás de Kim, e diz olá para Kim, e diz que será melhor se Kim parasse de se aliviar e simplesmente morresse, e que amigos são preciosos, e Ryu chama por Kim, e o prisioneiro pergunta se Kim não concorda, e Kim pensa que aqueles bastardos, e Kim chama o prisioneiro de lixo, e diz que agora ele cometeu um grande erro. Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que hype um vídeo para poder ajudar o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.